estar novamente com vocês às quintas-feiras. Meu nome é Luana, costumo tocar antes da palestra na harmonização e gostaria de pedir que nesse momento a gente tente aquietar um pouco o pensamento, né? Fechar os olhos, sintonizar com a espiritualidade maior para que possamos aproveitar e nos conectarmos com nós mesmos durante essa palestra. Sempre o seu perfume e o calor da sua voz. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos essa luz que ilumina nossas vidas nos caminhos de Jesus. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos essa luz que ilumina nossas vidas nos caminhos de Jesus. Ao enfermo que espera fraternidade e amor, levaremos esta noite lenitivo a sua dor. Como bons samaritanos, e a Sheila nos guiar, seguiremos confiantes, sempre alegres a cantar. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos essa luz que ilumina nossas vidas nos caminhos de Jesus. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos essa luz que ilumina nossas vidas nos caminhos de Jesus. Vamos unidos a Sheila, numa alegria sem fim, cantar com os passarinhos que esvoaçam no jardim. Essa flor tão delicada, quando está juntinho a nós, deixa sempre o seu perfume e o calor da sua voz. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos essa luz que ilumina nossas vidas nos caminhos de Jesus. Irmã Sheila, tão querida,
serenidade e amor. Levaremos esta noite lenitivo a sua dor, como bons samaritanos, e a Sheila nos guia. Seguiremos confiantes, sempre alegres a cantar. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos essa luz que ilumina nossas vidas nos caminhos de Jesus. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos essa luz que ilumina nossas vidas nos caminhos de Jesus, nos caminhos de Jesus, nos caminhos de Jesus. Ontem menino que brincava me falou que hoje é semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar, não se desespere não, nem pare de sonhar. Nunca se entregue nessa, sempre com as manhãs. Deixa a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Ontem menino que brincava me falou que hoje é semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar, não se desespere não, nem pare de sonhar. Nunca se entregue nessa, sempre com as manhãs. Deixa a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será.
Minhas amigas e meus amigos, muito boa noite. Eu sou Francisco Mazan. Serei o seu companheiro na palestra de hoje, que falará sobre o tema Terapia da Esperança. No entanto, antes de nós começarmos, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, trazer os nossos corações acomodados aqui em nossos peitos, procurar nos recostar em nossas poltronas, cadeiras, camas, de maneira confortável, aquietando a respiração, aquietando o corpo, aquietando a mente, elevando o pensamento a Deus e trazendo em nosso peito a possibilidade de vibrarmos juntos, rogando à fonte divina que derrame sobre todos nós, sobre toda a humanidade, sobre todos aqueles que necessitam, inclusive mais que nós, as suas bênçãos, as suas forças, todas as possibilidades de socorro. E rogando a equipe da irmã Sheila, do Dr. Bezerra de Menezes, André Luiz, e tantos outros irmãos, guardiães protetores que trabalham manipulando energias curativas, equilibradoras, saneadoras, que possam nesse instante, através da nossa oração, através de nossa conexão, através do nosso pensamento aqui conjugado, enquanto nós nos unimos para poder falar sobre esperança, mas também para orar e nos conectarmos com o Pai Celeste, ao mesmo tempo em que nos conectamos uns com os outros, que essa corrente de energia e de luz possa alcançar todos os recantos do planeta Terra, que nossos corações possam encontrar espaço para acalmar, para serem acalentados e apacentados, e que todos nós juntos possamos estar disponíveis aqui e agora para trazer nosso sentimento, nossa atenção, nossa boa vontade para esse momento de oração. E juntos façamos a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, Senhor. Que assim seja. Como eu disse a vocês, o nosso tema da noite é a terapia da esperança, e as palestras do mês de maio estão baseadas no livro de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco, Autodescoberta, uma busca interior. O tema da noite é a terapia da esperança. Antes de falarmos sobre isso, vale perguntar: como anda a sua fé? Em que você acredita? Quais são as bases que fazem com que você consiga, de alguma maneira, se entregar de uma forma mais inteira, tranquilizada, confiante no amor desse Pai que nos provê de vida e que nos provê de processos para a nossa evolução? Como tem sido a nossa condição de lidar com todos esses momentos em que, dentre tantas outras coisas, nos é requisitado fé e esperança? Paulo já dizia na Epístola aos Coríntios, na primeira Epístola aos Coríntios, que fé, esperança e caridade andavam juntas. E ele tinha uma razão bastante fundamentada para poder trazer isso. E trazia a esperança entre a fé
e a caridade. Caridade também traduzida por amor, amor em ação, amor que é indulgência, que é tolerância, que é capacidade compreensiva, mas também capacidade ativa. Nós todos devemos entender, de certa forma, que, em geral, é muito fácil imaginar que esperança pode ser lido como uma virtude passiva, como uma coisa que não envolve a ideia de agirmos, de estarmos presentes, de podermos atuar de alguma forma, fazendo com que a nossa vida caminhe numa direção e nessa direção que a nossa vida possa alcançar aqueles ideais, alcançar aqueles lugares ou alcançar aquela quietude suficiente para atravessar momentos tempestuosos e difíceis. Muitas vezes imaginamos que o verbo esperar ou que a virtude da esperança, que o sentimento da esperança é algo que depende de um elemento externo a nós. E não é que de todo isso seja incorreto, mas não é só isso. A bem da verdade, muitas vezes a gente deposita as nossas esperanças nos outros. A gente deposita nossas esperanças em Deus, nos bons espíritos, nos melhores amigos, na casa espírita. A gente deposita nossas esperanças naqueles médiuns que a gente acha que são mais fortes, que vão poder trazer aquela mensagem certeira do plano espiritual para conduzir as nossas vidas. E, de certa forma, no lastro disso tudo, existe uma ideia de fé, que é aquela ideia de nós, enquanto filhos, aqui, num momento de encarnação, cremos que podemos receber esse amparo e esse auxílio e, logicamente, esse amparo e esse auxílio chegam de maneiras muitas vezes diversas, completamente diferentes daquelas formas que nós gostaríamos de receber, mas chegam. E, de certa forma, por sermos muito arquetípicos, por sermos ainda extremamente imperfeitos e imediatistas e, por que não dizer, egocêntricos, nós não somente não imaginamos com mais clareza que existe a dor do nosso próximo, que pode ser tão grande ou maior que a nossa, como também que muitas vezes não é possível e não é viável ou não é benéfico que as respostas de tudo aquilo que a gente entende que seria a solução de todos os nossos problemas, a resolução daquelas condições deficitárias viesse de forma imediatista e a vida, na verdade, não acontece como nós queremos. A vida não é ideal, a vida é real. Ela traz aquilo que é possível, mas ela também traz aquilo que a gente emana, aquilo que a gente planta, aquilo que a gente semeia, aquilo que a gente dá aos outros. E, nesse sentido, quando nós imaginamos esperança, é fundamental que saiamos da ideia de que isso é algo passivo, que só pode acontecer a partir de um apoio, de um suporte, de um asseguramento de algo que vem de fora de mim e que me diz: fique calmo porque tudo vai dar certo, fique bem porque as coisas vão acontecer. E esperança não se trata disso. Quando uma alma está desperta, ou começa a estar desperta para um caminho de espiritualidade, ela, de alguma maneira, ela emana para o universo uma vibração que diz que ela está pronta para viver maiores desafios, maiores dificuldades. E a maneira mais ou menos tranquila, a maneira mais ou menos centrada
a maneira mais ou menos entregue com a qual nós atravessamos essas dificuldades vai burilando e acrisolando em nós a nossa capacidade de compreender que aquilo pelo que nós de fato deveríamos derramar a nossa esperança não seria especificamente as coisas imediatas dessa vida e desses problemas que nós temos, mas é claro que é justo e é lícito, algo que inclusive é um elemento de sustentação para nós, podermos pensar que sim, eu posso e devo procurar ter um pensamento positivo, uma ideia positiva, uma compreensão de que eu não estou sozinho, uma compreensão de que as coisas podem ir se desenrolando e elas vão se desenrolando e acontecendo da melhor forma possível. E muitas vezes a gente vai se dando conta que naqueles momentos em que nós nos deixamos tomar pelo medo, pela ansiedade, pela angústia, por todas aquelas questões que em geral balançam a gente, e todos nós temos as nossas próprias dificuldades, todos nós temos aquelas questões que habitualmente são a que nos tocam mais, uns a família, outros o bolso, outros a saúde, outros o filho, outros o trabalho, ou as relações amorosas, ou qualquer outra coisa que você possa imaginar. Todo mundo tem questões e situações que em geral mexem conosco e tiram a gente mais do eixo, porque quando aquilo sofre uma ameaça de perda, de queda, de morte, de sofrimento, a gente normalmente está sendo testado, não só na nossa confiança, mas também na nossa fé e, por tabela, na nossa capacidade de gerar esperança. Então é verdade, nós podemos gerar esperança. Me lembrando aqui de Mateus, no capítulo 5, e a partir do versículo 3, quando Mateus conta que no monte Jesus se volta para a multidão e começa a ensinar. E nessas horas, naquele momento, Jesus começa a falar das bem-aventuranças. Ele fala dos bem-aventurados, que são os aflitos, porque serão consolados, dos mansos e pacíficos, porque herdarão a terra, dos puros de coração, porque verão a Deus, daqueles que são capazes de sofrer em nome de Deus, em nome dele, porque serão reafirmados perante a divindade. Fala dos pobres de espírito, fala dessas bem-aventuranças, e é importante pensar um pouquinho sobre isso. Isso me faz um link bastante interessante, porque como que eu vou ter a bem-aventurança na aflição? Como que eu vou ter bem-aventurança se eu for puro ou de coração, se eu for pobre de espírito, ou se eu for fiel a essa lei divina que eu quero abraçar? E a ideia aqui também é entender que consolo, herança, auxílio, amparo, reafirmação divinas, elas vêm na forma de bem-aventurança no momento em que a gente vai trazendo para as nossas vidas a capacidade ativa de vivenciar essas características, esses elementos. E aí a gente pode imaginar quanto que eu sou manso, quanto que eu sou pacífico, quanto que eu tenho sido um elo de união entre as pessoas que convivem comigo. Como é que eu respondo quando alguém se descontrola? Como é que eu respondo quando alguém diante de mim gera uma crítica? Ou é menos feliz em algo que diz? Ou aponta um erro meu? Como que eu funciono?
eu gero bem-aventurança nessas horas, como que eu vou vivenciar alguma bem-aventurança nessas horas se eu não for um coração pacificado? Se eu não entender que isso que vem de fora e que me ameaça com essa turbulência, com a ferocidade da crítica, com a dificuldade da compreensão, que me convida a ter um pouco mais de indulgência, de tolerância, se eu não tiver essa compreensão de que talvez esse outro esteja mais doente que eu, talvez esse outro esteja fora de seu eixo, talvez eu possa escutar isso que está sendo dito, separar aquilo que cabe do que não cabe e não trazer para dentro de mim algo que possa me abalar. Por outro lado, como que eu posso ter bem-aventurança na humildade que estaria presente no pobre de espírito? Quanto de noção que eu tenho sobre meus limites? Quanto eu costumo falar e me jactanciar das qualidades que eu tenho, às vezes não das qualidades que eu tenho, mas das qualidades e dos pertences e dos alcances, dos triunfos das pessoas que eu conheço, dos meus parentes, das pessoas que estão perto de mim quando eu não tenho nada para dizer de mim. Quanto que eu consigo escutar algo dos outros sem tomar aquilo de forma melindrosa? E como eu seria bem-aventurado se eu pudesse, de fato, calibrar de outra maneira essa condição de estar no mundo como pobre de espírito, ou como manso de coração, ou como limpo de coração, ou seja, aquele que consegue enxergar a Deus no outro, aquele que consegue trazer pureza e boa vontade para aquilo que escuta, para aquilo que diz, para aquilo que vê, ou seja, aquele que para de ter malícia no sentido sombrio da palavra, que para de maldar as coisas e, portanto, enxergar intenções obscuras e inimigos em toda parte. É lógico que se eu tiver essas características, eu já vou construindo algum grau de bem-aventurança. Então a gente vai vendo que o que está em torno de nós é o que a gente produz, é como a gente reage e é também o que a nossa vida traz de volta em nosso momento evolutivo. Para que a gente possa caminhar em alguma direção, é preciso que a gente se instrumentalize. Se instrumentalize com condições de avaliar melhor as coisas que me acontecem, avaliar melhor para onde elas estão me convidando e que escolhas estão sendo feitas a partir das perguntas que a vida tem me trazido. E é bem importante imaginar que eu só posso ter terreno na esperança, e isso é mais comum, quando normalmente eu sinto que a minha realidade não é adequada. Na psicologia a gente normalmente imagina muito isso, né? O terreno da esperança ele é mais fértil quando o indivíduo não está muito satisfeito com a sua realidade, então ele anseia por uma realidade diversa daquele em que ele está. Isso não é de todo, não é incorreto não, porque se a gente estivesse vivendo um sentimento de contentamento, a gente não estaria almejando um outro estado, um outro lugar, uma outra condição. E é disso que é feita essa flecha chamada esperança, essa emanação chamada esperança, porque a gente acaba solicitando da vida uma outra coisa que nos retire daquilo que está gerando aflição, daquilo que está gerando sofrimento, daquilo que está gerando desconforto, daquilo que está ferindo a gente de alguma forma.
E você pode até dizer, mas isso não está certo, Francisco? Eu não tenho que pensar dessa forma e me preservar e procurar o melhor para mim? Lógico que tem. Lógico. Nós temos um grande dever, que é cuidarmos de nós mesmos, cuidarmos de nossa felicidade, de nosso bem-estar. Mas o que acontece é que, vezes sem conta, nós estamos sempre tão insatisfeitos com tudo, ou sempre tão temerosos com tudo, ou sempre com tantos problemas que precisam de uma solução imediata, que é como se a gente precisasse alavancar essa esperança o tempo inteiro, porque é também como se a gente não conseguisse encontrar qualquer espécie de gratidão na realidade que a gente atravessa. E, a bem da verdade, muitos de nós, se não todos nós, atravessamos realidades, por vezes silenciosas, muito difíceis, muito intrincadas. E nós não estamos aqui querendo sugerir a brincadeira do mundo de Poliana, de fazer de conta de que está tudo bem, porque não é disso que se trata a esperança. Mas a esperança precisa ser colocada num lugar em que eu compreenda duas coisas. Uma delas é que parte do que eu recebo hoje como quinhão de processos em minha vida, fui eu mesmo que plantei. E muitas vezes eu continuo plantando a partir das ações que eu tenho, a partir dos pensamentos que eu cultivo e dos sentimentos que habitam em mim. A outra parte é de que cabe a mim, de alguma forma, converter essas experiências que eu mesmo plantei, junto com as experiências que vêm do fato de eu pertencer a uma família, a uma cidade, a uma nação, e são escolhas e processos que nos colocam dentro de um elemento coletivo da lei de ação e reação. Mas se eu não puder compreender, e se eu não puder acatar, de alguma maneira, qual é o chamado viável para o meu momento atual de aprendizagem com isso que eu estou passando, eu vou fixar a minha mente somente naquilo que é ruim. Eu vou fixar a minha mente somente naquilo que está faltando, naquilo que é difícil, naquilo que está adoecido, naquilo que ainda não tem estrutura. Então, parte do processo da esperança depende desses dois elementos aqui. Um é compreender, ok, a lei de ação e reação atua trazendo de volta elementos que eu mesmo construí. Eu estou inserido no universo que me empurra para evoluir o tempo todo, e não existe jornada sem angústia, não existe jornada sem enigmas, não existe jornada sem dificuldades, não existe evolução sem que a gente ultrapasse nossos próprios limites. E a grande certeza que a gente deve ter e deve cultivar é de que existe uma potência infinita dentro de nós, que é o nosso Deus interno, que nos move na direção dessa condição contínua de separação, ou melhor, de superação, mas que nos ajuda a separar aquilo que passa daquilo que realmente fica. E, como humanos encarnados numa matéria, nós tendemos a dar uma força excessiva àquilo que é mais passageiro. E note que a gente provavelmente vai repetindo e repetindo os mesmos tipos de situação, e a gente diz, eu entrei no espiritismo, minha vida piorou. Eu oro para o guia não sei quem e eu não consigo receber a orientação. Eu fui, tomei o passe, mas eu ainda não melhorei. Mas eu estou fazendo o evangelho no lar toda semana e as coisas continuam difíceis. E eu quero lhe dizer que nossas vidas precisam dos desafios naturais
para que a gente possa evoluir. Você não precisa procurar problemas para você, mais do que os que já vêm naturalmente, a partir da própria lei de causa e efeito, a partir do próprio momento, que é um reflexo do adoecimento da humanidade, ou a partir do cultivo de coisas que você, por exemplo, já perceba em você, que são contraproducentes, que não colaboram com o seu bem-estar, com a sua condição de poder construir saúde emocional, saúde espiritual, equilíbrio. E é por isso que Paulo de Tarso, naquela epístola aos Coríntios, ele coloca a fé e a caridade recheando, tendo por recheio a esperança. 3 grandes virtudes. Mas a caridade aqui, que está na ponta, ela coloca o indivíduo num eixo de serviço, num eixo em que, às vezes, eu não consigo resolver imediatamente a minha própria questão. Eu não consigo fazer com que aquela resposta chegue no tempo que eu gostaria, no tempo que eu até precisaria. Muitas vezes eu não estou obtendo aquele êxito, por mais esforço que eu me sinta fazendo, e muitas vezes você e eu vamos nos pegar fazendo esforços e tentando daqui e dali, mas é preciso paciência, equilíbrio, entrega. E é preciso que, a despeito de tantas questões que nos envolvem, que muitas vezes nos puxam para as zonas de medo, para as zonas de incerteza, de ansiedade, de angústia, de sofrimento, que a gente aprenda a passar por essas coisas, porque a esperança nos dá certeza de que essas coisas são finitas. Essas coisas são passageiras. Essa é a natureza das coisas que tem lugar aqui no mundo material. São coisas de uma natureza perecível. Nosso corpo é perecível, a juventude é perecível, a saúde move-se de um lugar para outro, uma roupa acaba, bens materiais vêm e vão. A alma é eterna. Ela ocupa um corpo, uma veste que precisa transitar na matéria com coisas perecíveis, que precisa lidar com processos que são finitos, mas é como se, no momento em que nós estamos aqui dentro dessa travessia, desse mar revolto, a gente esquecesse completamente da nossa verdadeira natureza, e tudo isso que é tão difícil, tudo isso que é tão tempestuoso, tudo isso que é tão aparentemente maior que nós, maior que a vida, nos engolfa, e a gente experimenta senso de desamparo, experimenta desânimo, experimenta desesperança. E é preciso que a gente fortaleça nossos corações, para que nossos corações reencontrem, não só a partir das coisas que a gente estuda, das coisas que a gente ouve nas palestras, das coisas que a gente lê nos livros, das coisas que a gente vive dizendo que gostaria muito de desenvolver em nosso espírito, mas que a gente encontre essa lembrança, essa compreensão, essa certeza da finitude de todas as coisas cuja natureza é passar. Um dia, eu e vocês também não estaremos mais aqui. Daqui a alguns anos nós vamos olhar para trás e muitas coisas que nós achávamos que não teríamos superado, nós superamos. Ou superamos de outro jeito, ou não superamos do jeito esperado, mas mesmo assim elas passaram e nós seguimos.
nós seguimos. Nós somos seres eternos, seres que têm uma condição de trazer para fora esse elemento que nos conecta com o que é eterno, com o que é imperecível, apesar de nós vivermos num corpo perecível, apesar de nós termos grandes dificuldades, de termos que enfrentar a fragilidade do próprio ser humano em si, de termos que lidar com o inusitado, com a impossibilidade de controlar tudo. Mas com a possibilidade de escolher que tipos de resposta, que tipos de postura, que tipo de atitude a gente é capaz de trazer para a nossa vida quando as coisas acontecem. E não somente isso. Como a esperança não pode ser uma virtude inerte, não somente ela depende de que nós nos envolvamos na capacidade de agir interna ou externamente em favor de nós e do nosso semelhante, mas também que nós sejamos instrumentos para levar esperança para outras pessoas. Ai, Francisco, como que eu posso levar esperança para outras pessoas? Eu acho que eu não tenho muita coisa para oferecer. Você tem muita coisa para oferecer. Você pode sorrir. Você pode olhar nos olhos. Você pode dizer: o que é que você tem hoje? Você está diferente. Eu estou aqui para lhe escutar. Você pode não saber respostas. Eu também não sei um monte de respostas. Na verdade, eu não sei a maioria das respostas. E eu também estou aprendendo junto com você. Aqui também, nesse exato instante, quando eu me sento aqui diante dessa câmera para falar para você e falar para mim. E me relembrar dessas mesmas coisas. Nós somos todos iguais, potencialmente iguais. O que diferencia os seres humanos é o que eles vão escolhendo fazer com essas suas potências internas. Então nós podemos também levar esperança quando a gente propaga boas notícias, checando se elas são verdadeiras, é claro. Quando a gente filtra as notícias que são muito pesadas e que podem gerar pânico nas pessoas. Quando a gente é instrumento de paciência, de pacificação. Quando a gente muitas vezes está num ambiente muito conturbado e não tem nada externo que a gente possa fazer, mas a gente é capaz de se interiorizar e orar. E quem sabe até vibrar orando por aquela pessoa ou por aquelas pessoas que estão brigando conosco. Ou que estão sendo foco de irritação em nós. A gente se irrita, a gente perde a paciência, a gente às vezes tem muita raiva, a gente sente ciúmes, a gente quer controlar as coisas, a gente se frustra, a gente sente tudo. E também, então, portanto, a gente precisa aprender a sentir as coisas boas. E era isso talvez que, em parte, o Cristo quisesse dizer quando ele falava das bem-aventuranças em todos aqueles contextos, porque é preciso saber atravessar o mar revolto. É preciso saber a hora de segurar o leme do seu barco e dizer: eu não vou soltar, eu não vou desistir, eu vou levar essa história aqui até o fim, eu vou fazer o melhor que eu puder.
E tendo feito o melhor que eu puder, eu vou me entregar à correnteza da vida. E eu vou entender e me lembrar que eu sou uma essência que é eterna. E pode ser realmente, considerando-nos como humanidade, que tenhamos coisas que nesta encarnação nós não venhamos a resolver, mas vamos plantando sementes para melhores momentos em épocas vindouras. Mas eu digo a você, porque eu acredito nisso. Eu realmente acredito nisso. A qualidade do nosso pensamento muda muita coisa. A qualidade daquilo que a gente fala muda muita coisa. E principalmente a qualidade daquilo que a gente sente muda muita coisa. Às vezes você pode estar se sentindo solitário, desamparado, com coisas difíceis e aparentemente insolúveis. Não brigue com isso. Deixe o seu coração e sua energia fluírem por onde tem como a energia fluir, por onde está funcionando. Se naquele lugar você está batendo e aquilo não flui, saia dali um pouco e vá para alguma outra coisa onde seja capaz de fluir. Lembre, como nós somos todos interligados, o exercício de levar esperança ao outro também é o exercício de trazer esperança para nós e vice-versa. Nós somos uma teia que interfere entre si e que de alguma forma altera a qualidade do mundo como um todo. Então, por exemplo, nesse momento em que nós atravessamos a pandemia e muitas pessoas vivem medo, muitas pessoas vivem desânimo, muitas pessoas acham o tempo todo que estão contaminadas, ou têm receio de que um parente seja contaminado, ou têm receio de que com os processos da crise econômica as coisas não vão se solucionar, ou quaisquer outros receios que vêm num momento como esse. E essa qualidade turbulenta de pensamentos, de emoções, de sentimentos, colabora com uma egrégora mundial de distúrbio, de doença, de insalubridade. E muito embora nem eu e nem você possamos simplesmente botar uma venda nos olhos e dizer não está acontecendo nada, não faz de conta que não está acontecendo nada. Não é isso. Não é para fazer de conta que não está acontecendo nada. Vamos colocar atenção onde a gente pode atuar. Vamos tentar lidar com um pouco mais de aceitação as coisas que a gente não tem poder de mudar agora, ou seja, lidar com aquelas impotências que surgem, mas vamos trazer para junto de nós aquela condição de saber que existe um tempo das coisas para que elas se desenrolem. Não é somente um tempo metafórico, como Kairos, a personagem mitológica, que é o filho do deus Cronos, que é o tempo linear, quer dizer, mas o próprio tempo do universo, o próprio tempo do sagrado, o próprio tempo de Deus, o próprio tempo da sua vida. Nós podemos mudar muitas coisas. Nós podemos começar requalificando o que a gente diz. Então, se você fala muitas coisas negativas, se você fala muitas palavras sombrias, se você tende a falar mal dos outros, ou costuma ter críticas, diminua isso. Procure o lado bom das coisas. Não tem nada bom para dizer? Faça silêncio. Experimente procurar em você um lugar onde você possa meditar sobre aquilo que está lhe incomodando nos outros, em você. Se os pensamentos vêm em turbilhão, acolha-os.
Mas se posicione de forma ativa. Eu quero colocar o meu pensamento aqui. É algo que me acalme. Eu não consigo, minha mente não aquieta. Olhe para uma paisagem. Ouça uma história bonita. Converse com alguém que você ama. Com alguém que lhe faz bem. Converse com você mesmo. Às vezes, a gente não conversa consigo mesmo. A gente até pensa que conversa porque a gente fica pensando o tempo todo aqui na nossa cabeça, discutindo, imaginando como vamos fazer as coisas, como vai ser o dia seguinte, como vai ser a próxima hora, mas conversar conosco mesmos. E nos perguntarmos do que nós realmente precisamos, do que nós podemos fazer naquele momento para trazer alguma qualidade melhor de bem-estar para nós, alguma qualidade de cuidado. Converse com você, cuide de você. Se alguém chega e precisa e você pode fazer, colabore com o outro também. Seja um elemento de esperança com o outro. Seja um elemento de luz com o outro. Seja um elemento de transformação com o outro. A gente não vai mudar esses hábitos mentais, emocionais de uma hora para outra, porque eles são consolidados aqui em nossa estrutura de personalidade desde muito cedo. E é de fato um esforço muito grande para a gente colocar a nossa mente numa outra direção, que não é aquela habitual de ter sempre uma opinião para dizer sobre alguma coisa, de gostar de programas que não vão edificar nada muito bom na nossa mente, de ficar excessivamente curioso sobre a vida alheia ou sobre as notícias, porque eu justifico que eu vou precisar ficar muito informado, eu quero me informar de tudo, e às vezes esse excesso faz mal. Todo excesso faz mal. A gente tem que ter um caminho do meio. Tudo isso abre espaço para a esperança, porque bem nessas horas, quando a gente vai fazendo a nossa parte, quando a gente vai atravessando terremotos e maremotos, é que a gente vai criando fibra psíquica, a gente vai criando condições internas, não só de que o plano espiritual possa nos acessar, mas de que nosso próprio self, nosso próprio inconsciente também encontre funções criativas que tragam insight. Se eu não propicio dentro de meu psiquismo condições de abertura para insight, o plano espiritual não tem condição de trazer insight. E insight é esperança. Compreensão de coisas a partir de um outro prisma é esperança. Compreensão de que as coisas seguem um curso e o seu próprio tempo é esperança. Compreensão de que nós somos filhos da fonte e que todas as coisas estão continuamente concorrendo para a minha e sua evolução. Isso é esperança, e talvez mais do que esperança, isso é uma certeza absoluta de que mesmo quando tudo parece que não vai dar certo, que não vai funcionar, que é bem noite, ali é o prenúncio da alvorada. Vamos aprender a qualidade de esperar. Ela não prescinde da paciência, ela não prescinde da fé e, sobretudo, ela não prescinde do serviço. Nós podemos prestar serviço, orando, vibrando, colaborando do jeito que a gente puder.
para amenizar as dores do mundo, para amenizar as dores de dentro de nossa casa, aí onde você mora, com as pessoas com quem você mora. Você pode ser esse elo de esperança, esse elo de união, esse elo de pacificação, esse elo de consolo. E mesmo que você me pergunte, e eu, Francisco? E aí eu lhe respondo, quando você faz isso, você já está incluso. Você já está incluso em todas as possibilidades de amparo. Creia, cara irmã, caro irmão, o amor divino nunca tirou seus olhos de nós. Nós existimos e nos mantemos. Nós somos sustentados porque a mente divina continuamente nos envolve. Nós somos feitos, em essência, de matéria divina. A vida, mesmo com todas as dificuldades, mesmo com todos os males, carrega a essência divina. Os males que surgem na vida, as pessoas que são instrumentos desses males, também são instrumentos da lei divina, ajustando, arrumando, curando, preparando, convidando para que a gente possa evoluir. Então, quando se trata de vida, é preciso que a gente atue, é preciso que a gente sirva, é preciso que a gente filtre o que diz, é preciso que a gente requalifique o que pensa, é preciso que a gente reorganize os sentimentos. Mas isso é feito a pouco e pouco, caindo e levantando, tentando e tentando de novo, e tentando de novo, e tentando um pouco mais, e colocando metas pequenas de cada dia, de cada hora. E se tem uma coisa que nos ajuda a atravessar a vida, sobretudo quando estamos na tempestade, quando estamos ansiosos, quando queremos para ontem alguma coisa, quando temos uma necessidade premente, é fazer a nossa parte e viver um dia de cada vez. Eu não tenho o poder de voltar para o passado, nem de antecipar o futuro. Você também não tem. As leis naturais também não podem. As coisas vivem, funcionam e seguem um fluxo. Se nós pudermos seguir com esse fluxo, se nós pudermos seguir com essa correnteza da vida, eu tenho certeza absoluta que nas mínimas coisas a gente vai vendo a sustentação divina direcionando as criaturas, direcionando os seres, direcionando a própria vida. Os cenários lá fora estão muito difíceis, as coisas estão muito complicadas, eu não vejo solução. Pode ser que agora a gente não veja, mas as coisas continuam caminhando. Mesmo aqueles e mesmo aquilo que funcionam como instrumentos para o burilamento da humanidade, eles podem não saber disso, mas eles estão concorrendo para que a gente possa receber aquilo que vem de uma forma sombria e transformar aquilo em luz para nós. Porque essa é a pergunta que as nossas vidas vai nos trazendo diariamente.
E as perguntas mudam todos os dias. As perguntas mudam todos os momentos. E nós podemos encontrar formas de descobrir em nós quais são as melhores respostas. É claro que a gente não tem gabarito. A gente não tem uma maneira de dizer assim, essa fórmula é a fórmula certa de resolver. A doutrina espírita, como uma doutrina que devolve para o indivíduo a sua responsabilidade por causa da compreensão das leis, por causa do livre-arbítrio, por causa da compreensão da evolução, mais do que nunca, traz para nós esse entendimento de que nós vamos construindo nossos degraus um após o outro. Então, se por um lado eu vivo elementos que um dia eu plantei, por outro lado, na vivência do dever, na vivência do amor, na vivência daquilo que se chamaria de Dharma, que é aquilo que eu preciso fazer para dar o próximo passo e subir o próximo degrau. Dharma é o contraponto do karma, né? É aquilo que você vai fazendo, você vai compreendendo em que ponto você está e o que você precisa fazer para ir para o ponto seguinte. E, logicamente, nós temos muitos degraus para subir, muitos degraus para ir alcançando. Mas é isso mesmo. A evolução é milenária. Ainda viremos muitas vezes. Mas agora nós podemos ir transformando nossas vidas da melhor forma que nós pudermos. Nós podemos aprender a relativizar coisas, valores que ainda ocupam aquelas hierarquias maiores e aprender com a finitude da natureza da vida aqui na matéria, que todas essas coisas são mutáveis. Mães, filhos, pais, esposos, esposas, dinheiros, posses, títulos, saúde, beleza, forma. Enfim, você pode dizer qualquer coisa que você possa pensar. Tudo isso vai mudando de lugar e nós vamos vivendo papéis para aprendermos a nos desincumbir bem em todos eles. Portanto, é importante gravarmos em nós a certeza de que, seja lá o que nós estejamos atravessando, carreguemos em nós a chama da fé que ordena o cosmos. Carreguemos em nós a chama da esperança, dessa compreensão e dessa certeza de que esse devir é um devir de evolução. De que existimos para evoluir. Mas que quando não escolhemos evoluir, nós estagnamos. Verdade também. Mas podemos escolher ir evoluindo. Podemos escolher ser mais leves. Podemos escolher dedicar algum tempo para conversar conosco mesmos. Podemos escolher ter algum tempo para trazer um pouco de bondade para o mundo. Boas palavras, bons pensamentos, boas ações, bons sentimentos, auxílio. A humanidade precisa voltar a acreditar que existe bem dentro do ser humano, que existem pessoas boas, que as pessoas que aparentemente não são boas, elas são ignorantes, elas não sabem o que fazem, então elas precisam de amor, elas precisam de afeto, elas precisam de vibração, elas precisam dos seus melhores exemplos, exemplos despretensiosos. Nós não estamos aqui para educar as pessoas, nós estamos aqui para nos educar. Essa é a grande terapia que a vida nos traz. Nesse tempo em que a gente é instado a esperar, nós vamos terapizando a nossa alma. Nós vamos lapidando aquelas coisas difíceis que precisam ser buriladas em nós. E nós vamos podendo
transformar aquilo que um dia era carvão bruto no diamante mais límpido e mais brilhante. Então, por aqui eu fico, fechando a nossa fala da noite com uma mensagem de Emmanuel, a quem muito admiro, fazendo uma leitura do versículo 15, do capítulo 15, versículo 19 da primeira epístola aos Coríntios, em que Paulo diz: se temos esperança em Cristo somente para esta vida, somos os mais dignos de compaixão de todos os homens. E a mensagem é esperar em Cristo. O exame do versículo fornece ao estudioso explicações muito claras. É natural confiar em Cristo e aguardar nele. Mas que dizer da angústia da alma atormentada no círculo de cuidados terrestres, esperando egoisticamente que Jesus lhe venha satisfazer os caprichos imediatos? Seria razoável contar com o Senhor tão só nas expressões passageiras da vida fragmentária? É indispensável descobrir a grandeza do conceito vida, sem confundi-lo com uma vida. Existir não é viajar da zona da infância com escalas pela juventude, madureza e velhice até o porto da morte. É participar da criação pelo sentimento e pelo raciocínio. É ser alguém e alguma coisa no concerto do universo, na condição de encarnados. Raros assuntos confundem tanto como os da morte, interpretada erroneamente como o fim daquilo que não pode desaparecer. É imprescindível, portanto, esperar em Cristo, com a noção real da eternidade. A filosofia do imediatismo na Terra transforma os homens em crianças. Não vos prendais à idade do corpo físico, às circunstâncias e condições transitórias. Indagai da própria consciência se permaneceis com Jesus. E aguardai o futuro, amando e realizando com o bem, convicto de que a esperança legítima não é repouso, e sim confiança no trabalho incessante. Felicidade imorredora e imensa paz. Que nós possamos, então, para fechar os trabalhos, manter a nossa vibração, orando ao Pai Celeste e rogando que nesse instante todos os espíritos das falanges de luz, nascidas do coração amantíssimo do Cristo e da Mãe Santíssima, da própria fonte divina, possam encontrar aqui espaço em condições para alcançar o seu lar, o seu peito, a sua saúde, o seu espírito, a sua paz. E que você possa sentir o abraço de Cristo amparando você agora, trazendo aquela paz que não é a paz que vem do mundo, de todas as coisas externas, mas que é a paz que vem de dentro do âmago, da alma, da certeza de nossa origem, que é o amor. Que esta luz, abrangendo todo o planeta Terra, abençoe a cada criatura. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor,
de todo mal. Que assim seja. Até a próxima, queridos irmãos.